de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa, o Centro Espírita Caminheiros do Bem, da cidade de Auriflama, que fica no Brasil, no interior do estado de São Paulo. E é uma alegria ter cada um de vocês conosco. Aí o Wilson, ó, obrigado, viu? Todos os domingos aí com a gente, o Wilson Orlick, a Fátima, a Olga, a Maria. Gente, muito obrigado. É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com cada um de vocês. E hoje, especialmente, a nossa querida amiga Cris Mascarenhas. Ela que eu conheci aqui há pouco, mas já pegamos uma amizade boa, né, Cris? Já conversamos bastante, demos risada. Até brincamos com a luz aí, ó, que ela estava usando a luz e depois tirou, colocou de novo. E é uma alegria, viu, Cris? Eu vou apresentar a Cris rapidinho, só para vocês conhecerem ela. A Cris, ela é voluntária da Federação Espírita Pernambucana. Ela também é mediadora do NEP Brasil, tá? Núcleo de Estudos, né? Pesquisas Espíritas. E também é importante, muito importante a gente dizer, né, Cris, que ela faz um estudo aqui na Rede Amigo Espírita também, né? Que é todos os sábados, às 21 horas, às 9 horas da noite, horário de Brasília. E o estudo é sobre o Evangelho de Lucas, tá? Então, quem quiser, é muito importante. E é um dia muito legal, um horário legal, porque está todo mundo em casa. Nessa pandemia não dá para sair, então já aproveita para estudar e aprender mais, não é? E muito melhor ainda com a família toda em casa, né? Então, muito legal. Vou colocar aqui para vocês, ó, a imagem dela, só para vocês verem o tema, que é um tema muito bom também. Tenho certeza que muitas pessoas vão ter dúvidas, né? Ao final, que é o poder terapêutico da pandemia, tá? A Cris, não esquecendo aí, já que eu coloquei o cartazinho, o folder dela, que ela é de Recife, tá? Pernambuco. Eles estão um pouquinho longe da gente, mas graças a Deus nós tivemos aí essa oportunidade de aprender a utilizar melhor a internet para a divulgação do Espiritismo e de tantas outras coisas boas que podemos divulgar aí, né? Então, meus amigos, eu vou passar rapidinho a palavra para a Cris, para ela dar um oi para todo mundo. Depois a gente vai iniciar com a prece. Tá certo, muito boa noite. Encontro de almas, de amigos, né, Alexandre? Então, a gente ficou 5 minutinhos ali no backstage, mais felizes, trocando ideias, e isso é uma coisa boa, né, dessa pandemia, é uma coisa boa de a gente estar fazendo essas lives. Já estou vendo amigos também aqui, a Fátima Soares é amiga do NEP, acompanha o Estudo de Lucas. O Estudo de Lucas é exclusivo na Rai TV, viu? É só na Rede Amiga Espírita que passa, é muito interessante, precisamos muito, né, desse estudo atualmente. É um prazer estar com os caminheiros, né, o Centro Espírita Caminheiros de Jesus, Caminheiros do Bem, desculpa, uma saudação a todos, mas a todos também de outros centros, de outras denominações religiosas, são muito bem-vindos. Daniel Rosa, já estou vendo aqui também, nos acompanha sempre nos estudos. É um prazer estar aqui. E eu queria falar uma curiosidade sobre essa live de hoje que a gente está fazendo. Quando eu e Zé estávamos conversando, se ele estiver no backstage, ele vai lembrar disso. Eu disse, a gente escolheu um tema, era o poder terapêutico da empatia.
Aí o rapaz que faz, parece o cartaz, errou e botou o poder terapêutico da pandemia. Aí o Zé, meu Deus, ele errou, mas ficou estranho, não está se contradizendo. Eu disse, Zé, é isso, tá certo, foi uma inspiração, o rapaz acertou, ele não errou não. Vamos fazer isso, que a ideia é essa, a ideia é a gente tirar essa impressão, mudar a forma da gente pensar, a perspectiva com relação ao que a gente está passando. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, alegria nossa, lógico. E aí, meus amigos, antes da gente iniciar com a prece, mais uma vez, cumprimento a todos aí que não cumprimentei antes, tá? Que já começou a comentar no chat, vão comentando aí, tá? O Ramiro, Alice General Salgado, né? O Daniel, que sempre está conosco também, Cris. E ele faz bastante pergunta, então obrigado, Daniel, mais uma vez, por estar aí, muito interessado, muito estudioso, né? Isso é importante. E aí, meus amigos, é legal a gente lembrar que ao final Cris poderá responder algumas perguntas, tá? Em relação ao tema. Isso é importante também, que seja relacionado ao tema. Então, ao final, em uns 15, 20 minutinhos, a gente vai dedicar a esse período de perguntas e respostas, tá bom? Então, já vão tendo dúvida, vão colocando aí no chat, tá? Nós vamos selecionando já desde as primeiras. Então, vão colocando para a gente poder responder a maioria delas. Tá joia? Então, vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo ao Pai, mais uma vez, agradecendo por essa oportunidade. Primeiro, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais uma reencarnação e ter esses momentos de trocas, de vibrações, amizades, carinho, fraternidade, entre todos nós, mesmo nós que não estamos conversando, dialogando diretamente, mas pelo chat também, trocamos as nossas energias, os nossos carinhos pela amizade, pela fraternidade, e isso é uma alegria. É a gratidão de ter a oportunidade de nos reunir entre irmãos nessa terra maravilhosa de provas e expiações, oportuna para aprendizado de cada um de nós. Agradecemos também ao Mestre Jesus por nos trazer o seu amor incondicional a todos os momentos em que necessitamos, através também dos queridos amigos que nos orientam, nos estimulam a retidão, a galgar os degraus da evolução, com perseverança. Portanto, agradecemos, Mestre, agradecemos, Pai, a tudo e a todos que estão ao nosso caminho. Que a Cris hoje possa ser inspirada e nos trazer tudo aquilo que ela já aprendeu, já assimilou, para aclarar cada vez mais, então, os nossos pensamentos a respeito do tema abordado hoje. Muito obrigado e que todos que estão aqui, aqueles que irão assistir posteriormente esse vídeo, possam ser abençoados pelo Pai, amparados segundo as suas necessidades e merecimentos. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja. Obrigada. Então eu vou sair aqui de cena, mas eu estou aqui, se precisar, nos bastidores, tá? Precisar, a gente se quiser, volta. pode ficar, não tem problema. Fica aí fazendo companhia. Não, senão eu vou atrapalhar aí você. Imagina. Aí que o Pedro começa a bater na porta aqui. Então tá bom. Tá bom, Cris? Okay. Obrigada. Eu já estou aqui, tá? Muito obrigada. Vamos em frente, gente. Né? Que Jesus nos abençoe nas reflexões tão necessárias, né? Mais do que importantes, necessárias para o nosso bem-estar. Então, nós não temos dúvida nenhuma que estamos passando por uma transição. Isso nós já sabemos, né? Mas de quê? Indo para onde? Por quê? Como? E aí eu vou começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Por quê? Kardec ele classifica os mundos por categoria. Então, são 5. Os mundos primitivos, que são aqueles destinados à primeira encarnação. Os mundos, o segundo, de expiações e provas, onde nós estamos habitando, onde o mal predomina, né? Temos mais instinto animal. O terceiro é o mundo de regeneração, que nós estamos tanto falando nele, que é um mundo em que a gente ainda tem o que espiar, ainda a gente vai ter provas, mas a gente está ali aurindo forças, né? Se refazendo, podemos até cair nas provações, mas é um mundo mais tranquilo. Nós temos um mundo seguinte, que é o ditoso, que é um mundo que o bem predomina sobre o mal. E o mundo celeste, que é a nossa meta, o nosso objetivo, nele é o reinado do bem, né? São os espíritos puros, espíritos da envergadura do nosso Cristo, que é a nossa meta. Esse mundo de regeneração, às vezes a gente confunde um pouquinho, a gente acha que é um mundo já de felicidade. Mas os nossos amigos espirituais, o Manuel Filomeno de Miranda também, ó, esse livro aqui, No Rumo do Mundo da Regeneração, por Divaldo, né, Pereira Franco, trazem vários esclarecimentos que a gente tem uma visão mais ampla. Então, o que é que ele fala aqui? Que o mundo de regeneração é prelibar, é um mundo prelibar, ou seja, o que é prelibar? É uma prova, é um tiragosto, é um experimento das venturas de um mundo celeste. Observem que nem sequer o próximo mundo, depois de regeneração, já é o mundo celeste. Ainda é um mundo que tem o mal, em menor quantidade, mas ainda tem. Então, o mundo de regeneração é também um mundo de transição entre os mundos infelizes e os mundos felizes. Ele está no meio, né? Nele a gente tem corpo ainda, a gente ainda, obviamente, encarna, desencarna, mas no mundo de regeneração já há um constrangimento em quem faz o mal, né? A gente já não aplaude quem faz o mal, porque a gente, nesse mundo que estamos, nós vemos pessoas, às vezes, aplaudindo quem age erradamente, quem é honesta é uma pessoa tola, né, do ponto de vista material. Então, o mundo de regeneração é uma misericórdia de Deus. É uma oferta de Deus para que nele a gente possa se convalescer, como se a gente saísse de uma cirurgia, de uma doença grave, e está ali se recuperando, se reanimando, né? Se recuperando dos nossos próprios equívocos, nos próprios erros, e para diminuir o tempo de depuração, para que a gente não fique tanto tempo no mal, né? Porque Deus não quer a destruição do equivocado, mas Ele quer o desaparecimento do crime, do mal. Então, o Manuel Filomeno de Miranda nos diz que foram previstos horrores, guerras impiedosas, né? Comunidades, países iriam ser devastados, né? E esse devastamento iria começar dentro do próprio lar, os lares em desalinho, né? Até que, há mais ou menos 100 anos, o próprio Jesus esteve mais uma vez na guerra e impediu. Como? Com a força do amor, né? Porque só o amor é capaz de superar tudo, realmente. Então, aqui já tem um ponto importante a gente prestar atenção, que é o fato de que ele fala que essas tragédias começariam dentro do lar. E aí a gente lembra de Jesus, criança, trabalhando no lar, ajudando a família, ajudando Maria, cantando, alegre. Jesus se oferece, pede para o pai, que hoje é o Dia dos Pais, né? Inclusive homenageamos José, esse pai tão discreto e tão importante. Jesus pede para ser admitido na carpintaria. Ele só sai de casa quando ele cumpre esse dever no lar. O pai falece, ele toma conta, só falta uma irmã se casar, e ele diz que ainda vai voltar para o casamento. Como quem diz assim, olha, o trabalho começa aqui, dentro do lar. Aqui é que é o mais importante. Aqui é onde a gente consegue
adquirir forças, valores para expandir lá fora, né? Então, nós não devemos ter medo nem raiva da pandemia. Não devemos ter revolta, assombro, desespero. Devemos controlar o medo, porque o medo é uma emoção básica, né, que nos ajuda, inclusive, na sobrevivência. É a primeira emoção que surgiu no homem. É uma reação orgânica. As emoções são reações orgânicas a estímulos externos. Nós vamos ter. Agora, nós podemos controlar. Então, podemos controlar esse medo, né? Porque podemos, com essa emoção, escolher o que vamos fazer por ela. Essa emoção, medo, as emoções andam em pares. Então, na emoção medo, o que é que a gente faz? A gente foge ou ataca. Qual é a emoção par do medo? É a confiança. Então, se a gente está com muito medo, a gente está com pouca confiança. E que confiança é essa, então, da pandemia? O medo. A confiança está faltando em Jesus, em Deus. Enquanto isso, estão trabalhando os Cristos e a espiritualidade para nos atender nesse momento. Então, precisamos também transformar o ambiente, deixá-lo receptivo a essa ajuda e colaborar, né, com a nossa calma, com a nossa tranquilidade. E aí nós resgatamos aqui Simão Pedro, quando estava lá no barco, na tempestade, que Jesus anda sobre o mar, o que é que ele pede? Senhor, és tu? Que ele não reconhece. Então, ordena que eu vá até aí, e Jesus diz, venha, e Pedro dá alguns passos sobre a água. Pedro é o segundo homem que anda sobre as águas. Mas o que é que acontece? Pedro se distrai com os ventos, com a tempestade. Ele fica inseguro, com medo. Por quê? Porque ele tirou o foco de Jesus. Ele olhou para o lado e ele afunda. Mas mesmo assim, Jesus dá a mão, obviamente. Então, será que estamos mantendo o foco em Jesus? Especialmente nesse momento de prova coletiva? Talvez por isso estejamos com menos confiança, né? A pandemia quer nos ensinar algo, porque a dor, ela é uma professora, né? O Emmanuel nos diz o seguinte, que nossos algozes são os nossos mestres. E nossa querida Sueli Caldas Schubert, ela diz o seguinte, que a doença é o remédio amargo, mas é a cura que já está se processando, né? Então, esses são dias de purificação interior. A grande mudança é moral, a cura é moral, é a do homem. Essa é uma cura sustentável, que pode alterar o curso dos acontecimentos, da história, do ambiente. Porque vários reis e legisladores trouxeram muitos sistemas, nós sabemos, nós temos soluções aí, como as vacinas, uma solução rápida, mas que atenuam, mas não solucionam. Porque não atingem o cerne da questão, que é mudar o homem, como é a proposta de Jesus, mudar o homem para que tudo ao redor mude. Muda o pensamento, muda a nossa saúde, e aí tudo também vai se equilibrando, né? Então, o que é a pandemia do ponto de vista espiritual? Precisamos sempre ter essa visão da imortalidade, né? Ela é o cantinho do pensamento de Deus. Ela é aquilo, Deus dizendo assim, vai, se recolhe para pensar no que você está fazendo. É isso que é a pandemia. E ela existe porque ela foi a consequência, ela está sendo a consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele traz junto com ele a responsabilidade. Então, essa consequência, nos fala Manuel Filomeno, é das multidões, ou seja, da maioria de nós, desacisadas. O que é isso? Sem juízo, desatinados, sem uma bússola, sem seguir um roteiro, sem uma ordem. Nós alteramos a psicosfera terrestre com pensamentos perniciosos, com desamor, com injustiça, com desregramentos, com violência, intolerância, né? Contribuímos
Outros contribuem também com palavras e com atos que fazem mal. Mas o pensamento, nós sabemos que ele é onde tudo é gerado. E ele tem um impacto nos demais, né? Mas tem uma tal de lei do progresso, lei de progresso, está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a parte das leis morais, que é uma lei inderrogável e inevitável a evolução, porque isso tudo é porque nós precisamos evoluir. Mas, observem, evoluir espiritualmente. Aquela categoria de mundos que a gente falou no início, não é que existem mundos daquele jeito, é que existem espíritos que se alinham com aquele tipo de mundo. Então, os mundos, eles existem, são separados de acordo com a nossa evolução espiritual. Lembrando que o número não é absoluto também. Então, por exemplo, dentro da categoria mundos de expiações e provas, não existe só a Terra. Existem vários outros mundos em situações diferentes. Uns mais avançados, outros mais atrasados, né? Essa é uma questão que Kardec traz de uma forma didática para a gente compreender melhor, é a pedagogia, né, que ele usa. Então, para avançar em direção a esse Pai celeste, né, de maneira mais rápida que nós estamos precisando, é inevitável os flagelos naturais, as substituições das civilizações, né? A lei do progresso ela vai usar recursos educativos. E a lei do progresso tem como objetivo estabelecer paradigmas do comportamento. Então, essas catástrofes, né, que acontecem, essas pestes, o objetivo é estabelecer os paradigmas, mudar os comportamentos, que nós estamos recalcitrantes, né? Então, é algo que vem para nos conter, para nos deter, para nos parar, porque estamos estressados, irritados, cansados, estamos descrentes, né? Agredindo, indiferentes às vezes, descuidados de nós mesmos, de nossa saúde mental, de nossa saúde física, descuidados do outro. A gente não quer prestar atenção no outro, não quer respeitar. Então, a própria lei interfere nesse sentido de nos parar. O cantinho do pensamento de Deus. Ou seja, na realidade, a pandemia é uma oportunidade de nós refletirmos, porque Joana de Ângeles diz que nós, apesar de seres racionais, agimos ainda muito por instinto, como animais, porque não queremos refletir antes de agir. Agimos e funcionamos automaticamente na rotina. Então, os hábitos se repetem, que viram comportamentos, que viram nosso destino. E aí o Emmanuel, ele tem uma mensagem muito bonita no livro Fonte Viva, eu não lembro o nome, mas o nome dela é Renovemo-nos Dia a Dia. Então ele fala que tem uma renovação externa do mundo, de ciclos, mas o que muda o mundo é justamente essa renovação interior. E essa renovação interior não é uma grande renovação, não é nos pedido sacrifícios, cabeças, é nos pedido que seja feito no dia a dia. Isso quer dizer o quê? Que é para ser feito em pequenas coisas que acontecem no dia a dia, para que possamos nos fortalecer e enfrentar coisas maiores. Então, pequenos hábitos. Né? Então, essa pandemia, ela fazendo isso com a gente, dando esse freio de arrumação para nos reorganizarmos como seres humanos, revermos nossos valores, nossas crenças, nossos hábitos, né? E aí a espiritualidade dá um exemplo tão interessante e tão simples, que é fácil da gente compreender, que diz que é quando a gente quer reformar uma casa, porque ela está muito velha, porque ela não atende mais. O que acontece num período de reforma de uma casa, né? De renovação? Vira um caos. A casa fica empoeirada, a gente fica fora do lugar, bagunça, sujeira, a gente até adoece, né? Tem poeira, a gente pega um resfriado, fica com alergia. Tem estranhos circulando pela casa, que são os trabalhadores, né? Às vezes,
temos até que sair da casa. Quando não queremos ajudar, quando estamos reclamando, quando estamos atrapalhando. E aí teremos que ir para a casa vizinha de um parente ou para qualquer outro lugar, né? Nos juntando com os semelhantes. Somos convidados a sair, porque há muitas moradas na casa do Pai. Então, esses que não estão contribuindo, que estão recalcitrantes, estão atrapalhando realmente, vão para mundos congêneres, porém inferiores, né? O que é que eles vão sentir? Uma dilaceração moral, uma saudade dos afetos, vão de fora apreciar esse mundo melhorando, as pessoas numa situação melhor, que é o que aconteceu com os capelinos quando chegaram na Terra, né, da constelação do Colcheiro. Esses, obviamente, contribuindo e evoluindo, também vão ter oportunidade de voltar para os seus afetos, né? Vão encontrar a casa diferente, os móveis mudados, novos hábitos, né? Mas, sim, todos, sem exceção, caminhamos para o mesmo destino, né? Quem não quiser se adaptar, mudar o comportamento, que é uma opção por conta do nosso livre-arbítrio, né? Que não quiser passar pela tormenta, vai ser convidado a se retirar, né? E aí, será que tudo vai estar como a gente quer na volta, né? Tem essa questão. Mas sempre há uma nova oportunidade. Mas, Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte: mas o céu desce à terra, minimizando as angústias. Quanto maior a necessidade, o nosso sofrimento, maior é a ajuda que nós recebemos, o socorro. Olha só, que misericórdia, né? Então, esse intercâmbio também que haverá de espíritos mais evoluídos de outros globos, também chegarão aqui, já estão chegando, já vieram, né? Nós estamos na transição, meus amigos, há quase 300 anos, há bastante tempo, né? E o barco não está desgovernado, Jesus está no leme, né? Um espírito crístico, experiente. Ele não saberia governar o planeta que ele cocriou? Deus iria confiar as suas ovelhas a um governante que fosse falhar? Ele já está em comunhão com Deus, né? Jesus. De forma que ele falou, eu e o Pai somos um só, de tamanha comunhão. Então, caso ele não tivesse experiência, não tivesse tudo sob controle, nós não poderíamos estar desgovernados, porque temos ainda um Pai, né? Os discípulos, quando estavam no barco, acharam que Jesus dormia enquanto a tempestade acontecia, mas Jesus descansava o corpo físico. Jesus está na terra e trabalhando, porque o Pai trabalha até hoje. Ele não está sem saber de nada o que está acontecendo. Ele está junto de nós e nós não percebemos porque não entramos na sintonia, né? Então, o Manuel Filomeno nos diz o seguinte, que aconteceu uma grande reunião com mensageiros de Jesus. Mensageiros, espíritos de escola, como o Ismael. Mensageiros, que é o guia espiritual do Brasil, mensageiros, guias de outros países. O anjo Ismael, ele fala nessa reunião em nome dos mentores da Amazônia, simbolicamente representando a fraternidade, que é de onde nós respiramos, né? Abastece aí uma boa parte do mundo. Então, fazendo uma alusão aí à questão da Covid, que tem a falta de ar, né? Então, há trabalhadores dessas caravanas nos socorrendo neste momento, a serviço da espiritualidade de Jesus. Manuel Filomeno traz essa experiência. A caravana dele tem como responsável o Eurípides Bassanufo e se liga a um centro. Qual é a mensagem que Ismael traz para nós? Ele quer advertir a humanidade e declarar definido a mudança evolutiva do nosso globo terrestre. Então, cada guia, nesse momento, então, iria falar quais são os planos, o que vai acontecer nos próximos anos. Vejam como tudo está sob controle. O planejamento, né? E aí ele fala a inevitável transformação
que já vem acontecendo em passos lentos por conta da gente. E agora necessita ser acelerada. Então, vamos mudar o ponto de vista e enxergar essa pandemia como um socorro celestial para nos ajudar nesse processo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que quando passamos por prova, passamos de uma maneira resignada, com paciência, com calma, nós estamos, às vezes, evitando sofrimentos de séculos. Nós conseguimos evitar esse sofrimento, né? Essa reunião que existe, ela tem tantos eflúvios salutares, tantos espíritos evoluídos, anjos celestiais, que o Manuel Filomeno diz para a gente que no dia seguinte, as camadas mais densas do planeta suavizaram as vibrações por conta desses anjos. É como se eles tivessem varrido os 4 cantos do planeta, a ponto de aquelas pessoas, nós no planeta, por um momento, termos sentido uns banhos de luz e renovado a nossa esperança, mesmo sem a gente saber por quê. Né? Então, estamos a caminho do mundo de regeneração. Né? Não temos mais como recuar ou adiar a nossa mudança, a mudança interna. Não mais ocupações, não mais distrações inúteis, não mais futilidades, não mais apegos. É o recado que é nos dado, né? Porque estão sendo travadas nesse momento lutas contra o Evangelho de Deus, que o Evangelho em todo o multiverso é o de Deus, né? Então, equipes de espíritos se intitulam como justiceiros para atrapalhar a evolução do planeta. Quem são esses justiceiros? Espíritos que em algum momento de outra encarnação, uma boa parte na Idade Média, eles se sentiram injustiçados por Deus, por Jesus, muito por conta da Inquisição, quando haviam punições, mortes, em nome de Deus e em nome de Jesus, né? Equivocadamente. Então, se o problema é o Evangelho de Deus, qual é o antídoto? A resposta é até óbvia. O antídoto é o próprio Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. É a defesa. Lá no Novo Testamento, quando chega o Novo Testamento para a gente, uma nova era, uma nova revelação com Jesus. O que é que Jesus trouxe? O que é que representa a Boa Nova? O amor. Então, o Evangelho de Deus é o amor, né? Então, onde estão sendo travadas essas lutas? Especialmente no campo dos relacionamentos. Precisamos tomar conta de como estamos nos relacionando. Primeiramente com os familiares, mas com os amigos, no trabalho, com as pessoas, de uma forma geral. Porque estamos tendo uma tendência, por essa influência, de andar mais irritados, preocupados, sintonizando, né, com espíritos nessa faixa. Então, consequentemente, uma tendência com obsessores. Por outro lado, estão sendo desenvolvidas técnicas novas de desobsessão, até por conta dessa questão. Olha como estamos sendo cuidados, né? E aí, ele diz o seguinte, eu vou até ler essa frase dele, para vocês sentirem o impacto. Ele diz, com o crescimento das dores e aflições morais, o ser humano não disporá de outras, senão a busca do entendimento destas e da maneira eficaz de libertar-se. Então, ele está dizendo assim, que a gente vai chegar a um ponto de uma dor moral tão aflitiva que a gente vai se render ao Pai, ao Evangelho. Naturalmente, a pandemia nos trouxe para dentro de casa, para a volta, né, de casa, de onde a gente não deveria ter saído, por conta disso. E isso tem tudo a ver com a parábola das parábolas, com a parábola do filho pródigo, ela é conhecida como o evangelho do evangelho, porque ela fala da nossa jornada, do nosso relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus, né? O filho que pega os tesouros que recebeu do Pai, a fortuna, que no caso estamos falando de coisas morais,
espirituais, o que é essa fortuna que nós recebemos, além de todas as dádivas de Deus? A memória, as leis de Deus gravadas em nossa consciência, gravadas, conforme questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde são gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. A gente não acessa, a gente esquece, mas elas estão lá. E o livre-arbítrio para agir. Então, com isso, ele se afasta, ele quer levar a fortuna dele e vai morar em outra cidade. Por quê? Porque ele quer se afastar do pai, para que o pai não veja o que ele está fazendo. Né? Como é que ele está usando? Porque a intenção dele era fazer mau uso. Era usar aquela fortuna com farras, com festas, ou seja, usando mal o livre-arbítrio, né? Mas ele perde tudo, porque tem uma tragédia nessa cidade que ele vai, uma catástrofe. E aí ele tem essas consequências, né? Vai para o fundo do poço, não aguenta essas consequências, passa fome, vai trabalhar no curral, dando comida aos porcos, que para os judeus, né, os porcos são impuros, era um trabalho muito insignificante, mas nós não suportamos ficar longe do pai. E ele lembra de como o pai era bondoso quando ele está passando por perrengues. Ele lembra que o pai tratava os funcionários comiam melhor do que ele nessa situação. Então, mais cedo ou mais tarde, nós voltamos para a casa do pai. É isso que a parábola quer dizer. Nós é que vamos escolher o quão depressa ou rápido, o quão depressa ou devagar nós queremos chegar. É uma decisão, né? Mas Deus e Jesus não têm pressa. Nós levamos, conforme André Luiz, no livro No Mundo Maior, 15 milhões de séculos para sairmos de um estado embrionário, de uma bactéria, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Então, não há pressa, estão sempre nos aguardando, né? Mas ele, com isso, com essa situação, ele desperta a humildade, que é a primeira bem-aventurança, que sem ela a gente não consegue ter aquisição das demais. E aí ele volta, ele reconhece que o pai é bom. Então isso é para a gente refletir, né? Resolvemos sair da casa do pai, que simboliza aí nos afastar das leis de Deus, do evangelho. Então a volta é o próprio evangelho, né? Por isso que o pai se alegra tanto, né? Porque isso fala da nossa redenção, de nós nos curvarmos diante da sabedoria do pai, né? E o pai se alegra tanto, né? Porque o filho agora tem saúde, tem felicidade, tem alegria. Bom, deixemos o pai cuidar de nós. Deixemos Jesus nos guiar. Que tenhamos confiança, que nos entreguemos a ele, para termos menos medo, inclusive, né? Nós fomos obrigados a voltar para casa, mas não só essa casa que a gente conhece física, para a casa do Pai, com esse retorno, né? Para dar continuidade às nossas reflexões, nossas novas atitudes. E aí a Joana diz o seguinte, que nesse momento, pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis sobre os quais será erguida a nova era. Ela está dizendo o seguinte, olha, você que está aí na sua casa fazendo o Evangelho no lar, por exemplo, você é um núcleo que está contribuindo. Porque quando a gente muda, quando a gente faz a nossa transformação moral, quando somos bons, quando somos pessoas mais próximas das leis de Deus e agimos de uma forma melhor, nós automaticamente regulamos quem está ao nosso redor. No ambiente em que formos, nós iremos regular o outro com a nossa calma, com a nossa tranquilidade, com a nossa confiança, que é o que se espera de nós espíritas nessa transição. O nosso testemunho é esse, porque nós muito recebemos, nós sabemos que faz parte do processo. Então, nós temos que contribuir, qualquer um, isso tudo é dito pelo Manuel Filomeno de Miranda, qualquer um de nós pode contribuir. Todos nós temos um tesouro, temos um talento, e não importa se esse talento é grande, se é pequeno. O que importa é que eu dê o máximo dentro daquele limite, e é que eu dê com amor, né?
Na Gênesis diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim, ou seja, é o fim de um ciclo, né? E aí o que é Alcione, lá no livro Renúncia de Emmanuel, por Chico Xavier nos diz: o evangelho do Cristo, ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Precisa ser conhecido, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa ser meditado. A gente precisa, como falou antes, fazer oração, nos colocar à disposição para que a espiritualidade possa trabalhar em nós, potencializar nossas forças, nos inspirar. Precisa ser sentido. O sentido não é o sentir de um colega, de um amigo, é o sentir do evangelho. E o vivido, que é a prática, que é o que Jesus espera de nós, né? Então, eles dizem o seguinte no livro Espíritas: combate as más inclinações e evita se envolver em polêmicas, em dissensões, em polarizações. Eles falam para a gente não perder tempo com essas disputas egóicas. Quando estamos em discussões infrutíferas, é o nosso ego que está falando, é a nossa vaidade, não é a causa, né? Então, o que é que nós precisamos fazer? O nosso foco é consolar, dar esperança, oferecer calma, oferecer amparo, oferecer esclarecimento aos que chegam até nós. Esse é o nosso testemunho, não é mais o testemunho dos circos, dos sacrifícios. Os sacrifícios agora são os morais, sacrifício da vaidade, do egoísmo, né? Joana de Ângeles nos diz que esse sacrifício do sangue que ocorreu, que ela mesma foi martirizada, esses são rápidos, apesar de dolorosos, obviamente, mas esses sacrifícios morais, eles demoram mais a gente conseguir eliminar. Então, precisamos começar. Está em nossas mãos, né? Demorar nas aflições ou seguir confiante para que a sociedade seja moralmente sadia. E aí eles nos dizem o seguinte: somente o amor terá o poder de vencer as batalhas da loucura que se estabelecem na Terra, até a última, que será a vitória do Evangelho. Isso aqui ele está dizendo claramente, a vitória do Evangelho. O Evangelho vai vencer. É óbvio que os planos de Deus não falham, os nossos é que falham, né? É que não são perfeitos. Mesmo que sob outras denominações, e aí coincide com o que tem na Gênesis, que diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião. Então não importa a denominação, não importa se você acha que é Deus, que é energia, que é natureza. E aí ele continua, isso é uma fala de Ismael, nosso guia espiritual, o guia espiritual do Brasil, nosso anjo. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celestial se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Essa é a finalização da fala de Ismael nessa reunião. Isso aqui está dizendo o seguinte: nós precisamos nos espiritualizar e nos desmaterializar através de nossos hábitos. Muito estagiamos realmente no mundo material, no mineral, no vegetal, no animal, mas precisamos dar esse salto. Como é que eu me espiritualizo? Eu me espiritualizo quando eu começo a escolher as coisas espirituais em detrimento das materiais. Eu me espiritualizo quando, em vez de fazer uma refeição com um parente de uma maneira rápida, sem nem olhar no rosto, sem conversar, eu dou um bom dia, eu pergunto. Então, os hábitos são o cerne da questão, né? Precisamos nos espelhar no apóstolo dos gentios, em Paulo de Tarso, quando ele diz o seguinte para nós: em tudo dai graças. Precisamos olhar pelo ponto de vista espiritual essa pandemia. Ela é a terapia de Jesus, a pedagogia de Jesus para nos socorrer, para que nós possamos
por misericórdia de Deus, galgar o mundo de regeneração mais rapidamente, de uma maneira mais acelerada, porque não temos mais opção. Estamos no limiar, né? Daqui, se não seguirmos, realmente seremos convidados para não atrapalhar a redenção dos nossos irmãos em humanidade. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu quero deixar alguns minutos para nós atendermos alguma pergunta, algum comentário, né, Alexandre? Do pessoal que está aqui, que eu estou vendo subindo o tempo todo, uns comentáriozinhos, mas como tinha um tempo específico para eles, eu não interrompi, segui. Vamos lá, então. Ó. Eu já vou começar aqui com um amigo que é próximo aqui de Auriflama, o Vanderlei. Vanderlei, se desculpa que quando eu estava cumprimentando o pessoal no início, eu não vi a sua mensagem lá, que você já estava aí. O Vanderlei é queridíssimo aí, amigo nosso, obrigado por estar aí conosco, ele já fez uma pergunta. Ó. Do ponto de vista evolutivo, em qual estágio estaria o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho? Vou colocar aqui a pergunta para você. Ah, tá. É isso, achei. Obrigada, viu, Vanderlei? Vanderlei, o Brasil, né, a árvore do Evangelho foi transplantada da Palestina, né, porque aquele povo não soube fazer bom uso, então vem para o Brasil, e o Brasil é esse local onde recebe, a grosso modo falando, todos aqueles que estão precisando com urgência de se redimir. Todos, é o hospital, escola, assim, é a UTI. Então, de todo mundo vem gente para cá. Por isso que a gente tem esse ambiente, por isso que a gente tem essa diversidade em todos os sentidos das pessoas. Então, o Brasil é realmente uma referência de destaque dentro do mundo. Como estamos? Como é que você acha que nós estamos, né, diante do mundo de regeneração? A gente está seguindo o rumo certinho, a gente está se desmaterializando, espiritualizando. Nós estamos mais atentos à fraternidade, à solidariedade, estamos bem empenhados no bem, começando a ter mais bem do que mal, né? A gente faz uma avaliação rápida e a gente sabe que nós estamos na realidade, conforme comentam, inclusive, aqueles que estão, né, mais à frente da literatura, das literaturas que a gente recebe, mediúnicas, que nós podemos, sim, atrasar. Se a gente não virar, se a gente não trocar o chip, não virar essa página, nós iremos passar mais tempo, está aqui no finalzinho do livro, do que deveríamos. Jesus está fazendo tudo para acelerar para a gente ir logo e a gente está retardando. Nós não estamos respondendo conforme é esperado. Então, os sofrimentos, as aflições, se for nesse rumo, vai demorar mais do que deveria. Agora, a gente não fala de tempo, de anos, de dias, porque a gente sabe que a espiritualidade não trabalha com essas informações, não é seguro, né? É temerário dizer isso, nem tem também, essas informações nunca vi, porque a qualquer momento nós podemos mudar também, está no nosso livre-arbítrio, né? Por isso que Jesus vai no cerne da questão, tem que mudar o homem, para tudo ao redor mudar, a gente é que tem que mudar o comportamento. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Cris. A Dinaleide Souza fez um comentário aqui, bacana também. Nós pedimos tanto para participar da transformação e renovação da Terra. Então, o momento chegou, né? Nos convidamos ao trabalho e renovação de nós mesmos. E é verdade, a gente às vezes pediu tanto, né, para estar aqui nesse momento. Obrigada, Dinaleide. Dinaleide é uma querida também, sempre está junto com a gente, sempre está estudando. Sabe o que é, Dinaleide? Tem muita gente que está pensando que o mundo de regeneração é o mundo celeste, que a gente vai descansar, que a gente não vai ter mais prova, que assim, o bem vai estar meio assim, viu? Um pouquinho só mais que o mal, né? Não é o paraíso, não é. Então, aí fica com essa expectativa, né? Mas isso, além de ser um processo muito lento, de milênios, né? O mundo de regeneração é um mundo de transição.
A gente confunde porque a gente está na transição para ele, mas ele é um mundo de transição entre os infelizes e os felizes, né? Então, a gente vai ter mais alívio, realmente, né? Vai ser mais leve, não vai ser tão pesado, tão intenso, tão animado, né? Como é no mundo de expiações e provas, né? Mas não é um mundo celeste ainda, não é. Né? O mundo celeste é a nossa meta, o nosso objetivo, está mais para frente. Obrigada, Dina Leite. Legal. O Daniel também, que nós comentamos no início, ele fez um comentário, eu não entendi muito se foi uma pergunta ou somente um comentário mesmo, né? Pois não tem uma interrogação, mas eu vou colocar aqui que o Daniel, nós comentamos, ele sempre participa conosco, né? Eu vou falar aqui para vocês, ó, de tantos infortúnios que a pandemia já nos trouxe e nos traz, Jesus, em sua infinita providência, quer nos libertar do jugo, entre aspas, né? Jugo de esconder de suas verdades, fecha aspas, deixando de ficarmos reféns de o expor. Muito bom, é um comentário. Eu acho que eu captei. Viu, Daniel, o que você quis dizer? Os bons são tímidos, não é isso? Que Kardec nos diz no Pentateuco? Então, os maus são atrevidos. Eles fazem barulho, né? As forças que estão contrárias ao Evangelho de Cristo usam muito o quê? A mídia, a comunicação, a gente sabe, propagam, né? E aí a gente também fica com a impressão que tudo está muito pior do que está. E nos preocupa porque realmente, né, como diz, acho que foi Martin Luther King, o silêncio dos bons é mais preocupante do que o barulho dos maus. Porque se existe um mal, mas a gente que já conhece, a gente que poderia praticar o bem se recolhe, fica tímido, a hora é justamente essa, é de trabalhar. Aí tem uma coisa tão engraçada que Joana disse para um comentário de Joana, um diálogo dela com o Divaldo, né? Que falando sobre desencarnar, sobre a morte, aí ela diz assim, ele que pergunta, qual é a melhor hora para desencarnar? Aí ela diz assim, é a hora em que você está em paz e não está com raiva, com rancor, como tem um comentário aqui que eu vi, para perdoar alguém ou para ser perdoado. Aí ele pergunta, e qual é essa hora de paz? Aí ela diz, por exemplo, no seu caso, é quando você tiver acabado de fazer uma palestra. Ou seja, trabalho. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se preocupar com esse trabalho, com essa reconstrução, com essa reforma da gente. A reforma do comportamento, mudar o comportamento da gente, né? Agora tem que ter não só a vontade, né, que o pensamento e vida traz, Emmanuel, mas o querer da vontade, né? Porque vontade a gente até tem, né? Mas aí a gente não quer a vontade para fazer, né? Eu acho que foi isso que ele estava falando. O Luiz pergunta aí o que é religião. Ai, Luiz, que pergunta linda. Religião, religar a Deus. A gente nunca se separou de Deus, né? Porque a gente está dentro dele, né? No pensamento dele, no hálito de Deus. Então, a gente se afasta, né? Mas a gente entende que o religar no sentido de voltar, né? No sentido bíblico, no sentido de voltar para o Pai. Religião, meu amor, é quando a gente trata alguém bem, é quando a gente socorre uma pessoa, é quando a gente escuta um amigo que está precisando conversar, né? É quando a gente ampara também materialmente, que a caridade é material e é também a caridade moral, né? É quando a gente se comporta, é quando a gente anda alinhado com o amor. Com o amor. Aqui tem uma fala muito linda de Ismael sobre isso, que não vai importar, onde tiver o bem, ali estará a presença de Deus, ele falou. Né? Tem uma frasezinha, mas em outras palavras é isso. Então, o ateu pode ser uma pessoa muito mais próxima de Deus do que eu, que me digo espírita, por exemplo. Pelo que ele faz, pelo que ele é, pela ética, pela moral. Ele não sabe, mas ele está ligado a Deus. Então, a religião é isso. E a religião do futuro é essa, é o amor. A gente vai se reunir, sabe como? Sabe como é que a gente vai se juntar? Pelas afinidades. Não vai ser mais por religião. Então, por exemplo, eu adoro animais. Eu vou me juntar a um grupo que faz resgate de animal. Eu gosto muito de visitar crianças em orfanatos. Eu vou me juntar com aquele grupo. Então, a gente vai se juntar por ideais.
por afinidade, para fazer o bem, que seja sempre com a intenção do bem, né? Isso é religião. A Janete também pergunta, Janete aqui da cidade de Guzolândia, vizinha Auriflama, ela pergunta, esse mundo de transição tem período determinado? Olha, não vou me arvorar a dar período não, porque ninguém dá, viu? A espiritualidade não trabalha dessa forma, né? Nos dando. Tem uma confusão aí por conta do ano 2057, que a gente sabe, né? No Pinga Fogo, né? No programa que Chico Xavier usou essa data. Mas olha só, nós estamos já há 300 anos na transição. Isso aí vai alterando de acordo com o comportamento da gente. A gente pode adiar e a gente pode antecipar a nossa, porque vai depender da nossa evolução espiritual, migrar para um outro patamar. Os mundos, a classificação do mundo é pela classificação espiritual da pessoa, por isso que o trabalho é na espiritualidade. Não é simplesmente porque esse mundo aqui, esse vai ser, ó, vou fazer esse mundo aqui para, sabe? Esse aqui vai ser de expiação, esse aqui vai, não. Vai se juntar por afinidade, por sintonia. É o espírito da pessoa que vai dizer para onde ele vai. Pode seguir tudo para o mundo de regeneração, mas se eu tiver ainda recalcitrante no mal, eu não vou. Mesmo estando na Terra, eu vou ter que ir para outro. A Simone aqui, já partindo para o final, tá, Cris? Tá bom. Nossa, que bom que o pessoal está perguntando, né? Pode fazer. Pode fazer. Eu falei para você que ia ter bastante. É o tema, né? O tema está muito assim, né? É tema atual, né? Todo mundo, né, passando pela mesma coisa o mundo todo, Exato, né? Então, com certeza, exatamente. muito o que comentar. A necessidade. E aí a Simone pergunta, ó, Cris, ao tema terapêutico comentado, como devemos agir com certos entes queridos no lar que não acreditam em Deus e nem em doutrina espírita, já que nos ajudam muito na nossa melhora pessoal? Muito bem. Você vai ser o evangelho que eles vão ler. Você não vai impor, porque Jesus não impôs nada, não constrange, nem Deus. Mas pela maneira como você se comporta, pela sua ética, pela sua moral, pela maneira como você trata eles, eles vão ler o evangelho. Eles estão sendo, Simone, evangelizados por você. Pela maneira como você age, como você fala, o que você pensa, se é otimista, se é positiva, se é uma pessoa que perdoa, que é acessível. Então, você está evangelizando, não se preocupe. Agora, está no livre-arbítrio dele querer prestar atenção, observar, porque a gente aprende observando, mas a gente aprende também pela dor. Ou se ele vai querer aprender pela dor, porque faz parte da lei, a evolução, o progresso faz parte da lei, né? A nossa evolução espiritual. Então, é uma questão de mais cedo ou mais tarde. E ele vai prestar conta das coisas dele, né? Das dificuldades dele, mas também vai ter oportunidade, vai chegar no mesmo lugar que a gente. Um pouquinho depois, talvez, né? Se ele não despertar. Bom, o Vanderlei aqui, já para ir encerrando, né? Tem mais duas perguntas para a gente ir encerrando, tá? Tá bom. E o Vanderlei, ó, ele gostou de perguntar para você, Cris. Se der tempo ainda, Cris, ó. Dá, Vanderlei. Desenvolver a empatia espiritual seria também abster de qualquer reconhecimento? E ele agradece. Desenvolver a empatia espiritual seria também abster de qualquer reconhecimento. Reconhecimento, né? Sim, né? Quando a gente está querendo reconhecimento, é uma vaidade, né? Que a gente está tendo. Às vezes é muito bom quando a gente faz uma coisa, o outro é beneficiado, mas se a gente, né, não fez sem olhar a mão que deu, né? Para a gente, para o outro não, para o outro foi bom, mas para a gente não surta o efeito, a gente já recebeu aqui, né? O reconhecimento. Agora, sobre empatia, Vanderlei, empatia é a palavra que está na moda, mas a empatia, ela é muito mais do que a gente dizer assim, vou me colocar no lugar do outro, né? Olhar com o olhar do outro. A gente nunca vai olhar com o olhar do outro, porque a gente não é o outro.
Cada um tem suas histórias, passou por experiências diferentes, estudou em lugar diferente, nasceu numa família diferente. Para a gente ter cuidado com essa fala, para não desvalorizar a dor do outro. Ah, isso aí é assim mesmo, eu já passei, ou isso tudo passa, né? Sim, tem que dizer isso, mas tem um momento que a pessoa está querendo só ser acolhida, né? A gente não conhece a dor do outro, o sofrimento do outro, então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que acolher, tem que estar junto. Empatia é muito mais estar junto, estar disponível, até calado, pode ser empático, do que a gente trazer frases feitas, às vezes, né? Eu amo esse tema, é tanto que ia ser a palestra, né? Ia ser o poder da empatia, e aí o design mudou. Vamos lá, então, ó. No Instagram da Rede Amigo Espírita, o José me passou aqui, a Beth Peçanha pergunta, ó, como saber se estamos no caminho certo do nosso planejamento? Como saber se estou evoluindo ou estagnada? Obrigado, Beth, participando aí do Instagram da Rede Amigo Espírita, da Rai TV também. Tudo bom, Beth? Olha, aí a gente tem um roteiro, tá? Emmanuel, lá no livro Consolador, ele fala das duas asas. A gente comentou aqui, a asa da inteligência, da sabedoria e do amor. A asa da sabedoria é o quê? Porque isso tem uma ordem pedagógica. Primeiro eu tenho que conhecer. Então, primeiro eu vou ter que estudar, e ler, assistir palestra, fazer um curso no centro, ler outras leituras edificantes também, não necessariamente espírita, eu tenho que conhecer. Depois disso, eu vou meditar. Como é, cognitivamente, né? Como é isso? Como é que acontece? Porque é aí na meditação que eu vou escolher o que fazer. Aí depois eu vou me alinhar com o evangelho, é o sentimento. Porque Jesus é o quê? É o guia e modelo da humanidade. Então eu vou me guiar por ele, para poder praticar. Nesse processo de meditação, de sentir, você vai saber exatamente se você está alinhado ou não com o que está sendo trazido no evangelho, com o que Jesus está trazendo. Porque é assim, ó, tem uma coisa chamada modelagem, modelar a pessoa. Se eu tenho uma meta, digamos, eu quero ser uma ginasta, quero ser como Rebeca. Aí eu vou modelar a Rebeca. O que é modelar? Eu vou saber o que é que ela come de manhã, qual a roupa que ela usa para treinar, quantas horas por dia ela treina, se ela estuda, que dia que ela estuda. E aí eu vou fazer tudo, porque eu ainda não sou Rebeca. Então eu vou fazer tudo que Rebeca faz, para ser, eu vou imitar, para ser igual a ela. Então Jesus, a gente tem que modelar Jesus, porque ele é o guia e modelo da humanidade, né? É o nosso protótipo, é ele. Então, o que é que Jesus faz? O que é que Jesus faria nessa situação? Né? Que eu estou pensando, por exemplo, eu tenho que fazer isso, estou querendo fazer aquilo. O que é que Jesus faria no meu lugar? Tá lá, ó, aí por isso precisa do conhecimento, que é a base. Ó, Jesus nessa situação faz assim, assim, assado. Ele ia perdoar 70 vezes 7. E aí? Aí você vai escolher. Aí você vai saber se vai estar ou não no caminho certo. Mas a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, tem que meditar, viu? Porque é aquela situação realmente da gente, do livro livrar. Né? Livro é livrar da ignorância. Aí de ignorância no bom sentido, porque a pessoa não sabe ainda, não conhece, né? Então tem que começar do início, aos pouquinhos, com calma, não precisa pressa, não precisa se inscrever em 10 cursos, assistir 30 lives por dia, que ninguém aguenta isso. Não precisa. Todo dia ler uma página. Não é, Alexandre? Tá bom assim essa meta? Todo dia ler uma paginazinha? Uma mensagem de um benfeitor? Começa aos pouquinhos. É isso aí. A gente tem que ir tentando, né, fazer a nossa parte a todo instante e o que a gente pode fazer. Né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo, né, Cris? Isso, é. E tem que fazer o que a gente consegue fazer o melhor possível, né? Autoconhecimento, tem um Isso, o roteiro melhor tão possível. bom. A questão 909 do Livro dos Espíritos é um roteiro incrível. Eu sou da área de desenvolvimento humano organizacional. Eu uso aquele roteiro para desenvolver liderança, tudo. Não preciso dar o nome, não. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Eu não dou o nome, não. Mas sigo.
E ele é atualizadíssimo, lógico. O que vem de Jesus do Evangelho é atual, vai ser sempre, né? É um bom caminho, autoconhecimento. Cris, então, muito obrigado. Mais uma vez, adorei te conhecer. Eu que agradeço, eu também. Obrigado por ter aceitado o convite do Zé Aparecido e de ter aceitado já o primeiro convite de fazer o estudo, né, aqui na Rede Amigo Espírita, e ter aceitado de fazer a palestra conosco. Vamos com certeza marcar mais algumas vezes, viu? Pedir para o Zé gratidão, estou à disposição. Outras vezes. E peço desculpa aos amigos aí do chat que nós não podemos responder todas as perguntas, tá? Mas vamos acompanhando. Todos os domingos a gente está aqui e sempre ao final das palestras temos aí os 10, 20 minutos de perguntas e respostas. Então, vamos aproveitar já logo no início para dar tempo, tá? Obrigada. E aí também, gente, antes de encerrar, eu gostaria de fazer a divulgação que daqui a pouco um amigo nosso aqui, que também mora próximo aqui da nossa cidade, Birigui, iniciará um estudo. Na verdade, essa base desse estudo já vem também às quintas-feiras dele e do Rafael Papa, que é o Sérgio Scherce e o Rafael Papa, né? Sobre curas espirituais, né? Relacionado a esses temas. E o Sérgio vai fazer um estudo agora, às 21h30. Né? E eu falei para ele, Sérgio, passa a imagem que eu vou divulgar. Né? Então, eu vou passar aqui para vocês a imagem. Então, daqui a pouquinho, então, vão lá, tomem uma aguinha, e daqui a pouquinho, às 21h30, vocês voltam para assistir o Sérgio. Ó. Então, o tema da noite que inicia hoje, essa sequência de estudos, tá? Terá o tema de saúde espiritual. Bom, então será todos os domingos às 21h30. Os outros temas, eu vou passar para vocês aqui, terão 10 episódios, tá bom? Então, os outros temas, saúde e doença, será o episódio 2, episódio 3, cirurgias espirituais, episódio 4, a medicina e o espiritismo, episódio 5, tratamentos espirituais, episódio 6, medicina espiritual, episódio 7, perispírito, a medicina do futuro, episódio 8, obsessões complexas, o episódio 9, ectoplasma e materializações luminosas, e episódio 10, o último, centros de força. Tá bom? Então, meus amigos, daqui a pouquinho, o Sérgio estará aí com vocês também. Aproveitem esses minutos. Ele é um amigo nosso bacana, né? Não poderia deixar de divulgar. Como também o Vanderlei aqui, que está aqui. O Vanderlei sabe aí, esse moço aí, a gente sempre está conversando. Obrigado, Vanderlei, pelas 2 perguntas, viu? Eu vou colocar aqui também, antes de encerrar, para a gente não esquecer, porque, Cris, eu sempre esqueço essas coisas, viu? Depois o Zé me puxa a orelha. Ele está colando a fila aqui que eu estou vendo. No chat privado. Na próxima semana, teremos aqui conosco o Gustavo Silveira Marques, ele é de Uberlândia, Minas Gerais, e ele trará o tema Viver por Cristo, tá bom? Aqui na Rede Amigo Espírita, no Caminheiros do Bem, no Centro Espírita Caminheiros do Bem. Então, meus amigos, são todos os domingos, às 19h30, horário de Brasília, tá? Que é o horário da nossa palestra habitual presencial. Como ainda não estamos presencialmente, vamos continuar aqui. E mesmo quando retornarmos, com certeza vamos continuar transmitindo essas palestras, porque, na verdade, o Zé Aparecido, ele participa da nossa casa, aqui do Caminheiros do Bem, né? Por isso que ele nos cedeu esse espaço também. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa para a nossa casa também, né? E aí ele cedeu esse espaço para a gente, então, com certeza, como sempre ele fez, todos os domingos, ele sempre esteve lá com a câmerazinha dele lá, e gravando, e é interessante, viu, Cris, que o Zé, na verdade, ele iniciou esse trabalho participando de outra casa, né?
e de algumas outras casas também, que não acreditaram, talvez, tanto nesse trabalho que ele se empenhou. E aí ele encontrou no Caminhos do Bem, na época a dona Guiomar e a dona Florinda, né, estavam presidindo, coordenando ali. Ou não, vamos fazer sim. E o Zé começou com uma camerazinha fotográfica. Eu não me esqueço disso. Então, desde aquela época até hoje, podem procurar no YouTube aí, Centro Espírita Caminheiros Negros, Caminheiros do Bem, vocês vão encontrar palestras muito antigas lá. Nossa, que interessante. Era numa salinha pequenininha que tinha lá no Caminheiros, agora mudou a casa. Então, a história é longa no Caminheiros do Zé. Então, obrigado, Zé, mais uma vez, e todos que colaboraram. Obrigada, Zé. Beijo, Zé. Zé, show. E todos que colaboraram até hoje para que o Caminhos do Bem, desde a sua fundação de 75 anos, pudesse estar aí com força e vigor até hoje, mesmo estando distantes presencialmente da casa, né? Zé, já que você apareceu aqui, ó. Entra aí, Zé. Nos bastidores, ó. Entra aí para você fazer a prece final, então, Zé. Peguei no pulo, hein? Pois é, né? Olha aí. Eu tenho que dar o ar da graça aqui. Você... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Aí. Opa. Aí. Mas eu agradeço aí essas lembranças aí, porque foi muito importante isso aí, viu? Começar... Eu fiquei curiosa, eu vou atrás desses vídeos, viu? Não, ó, para você ver, a primeira palestra que eu gravei inteira, porque naquela época eu gravava 15 minutos no YouTube. Era 10 minutos, aí o YouTube liberou para 15 minutos, depois ele liberou né? Mas quando eu coloquei a primeira palestra gravada na máquina fotográfica que ele falou aí, uma Sony de 7 megapixels, é isso? 7? 7.1, né? Acho que era. Então tem tela aqui, é uma pretinha. Sabe quem? Sabe quem foi a primeira palestra? Não tinha vídeo. Aí eu consultei na internet, assim, quem que é esse orador? Me ligaram para mim, eu nem conhecia a pessoa. Eu quero levar um expositor aí na sua casa. Nem de palestra. Na sua casa. Mas quem é você? Falou, eu sou aqui da USE, aqui de Rio Preto. Eu não conhecia. Quem que é o orador? Aí ele falou o nome do orador, eu falei, não conheço não. Na hora que ele falou, eu consultei na internet se tinha alguma coisa dele na internet. Só tinha um vídeo. Esse vídeo era copiado de um DVD da FEB. Tava lá. Eu falei, gente, mas eu não conheço esse expositor, não. Então, nós vamos levar ele na sexta. Eu falei, sexta-feira não tem palestra aqui. Tem de sábado, tem de domingo no Caminheiros, tem de quarta-feira no Amor e Luz. Então, não tem jeito, não. Mas eu, como sempre fui uma pessoa voltada à divulgação e sempre faço o possível para que isso aconteça, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar aqui o pessoal das outras casas, e naquela época eu estava no Jesus de Nazaré, e aí era outra casa espírita. Aí, claro que eu puxei sardinha para o meu lado, né? Eu estava lá, eu falei, vai ser mais fácil aqui, né? Aí eu trouxe o orador e eu falei, tudo bem, traz o orador, vamos fazer a palestra aí. E naquele dia deu em torno de 100 pessoas. Eu falei, não acredito. Numa cidade de 15 mil habitantes, onde tem 4 casas espíritas, hoje eu acho que tem 5. Dá 100 pessoas numa sexta-feira com um expositor desconhecido no movimento espírita, e o expositor veio com a maior boa vontade. Naquela época ele não usava nenhum tablet, ou usava qualquer, era folha de papel, de caderno mesmo. Vocês vão encontrar essa palestra na íntegra. Quem foi esse trabalhador, hein? A mulher com fluxo de sangue, Haroldo Dutra Dias. Olha, nossa Era Haroldo aqui. Então, quer dizer, ninguém conhecia. Foi a primeira vinda dele no estado de São Paulo. Era a primeira vinda dele no estado de São Paulo, a primeira palestra dele. Então, quer dizer, eu acho que o Haroldo me deu sorte,
E de Começou lá para bem. cá, a gente foi Os dois. fazendo muito outras tarefas, muito outros trabalhos, e a gente tem a gratidão por todos aqueles que auxiliaram desde o início, motivando ou auxiliando através de equipamento, doação, enfim, abrindo as portas. E o Caminheiros também abriu as portas, porque a gente se sente seguro no ambiente em que a gente está, né? A gente pode evoluir. Então, isso é importante. Você acreditar nas pessoas que têm disposição para criação. Né? Então, é isso. Que lindo. Que dupla, hein? Zé Aparecido e Haroldo. Haroldo, foi Haroldo. Aí, dois queridos. Dois expoentes. Foi 2007 foi. 2007? Eu acho que... 2007, eu acho que, ou 2008, uma coisa assim. Entendeu? Muito bom, parabéns. Visionário, um visionário, né? Bom, então, já falamos tudo, né, Alexandre? Mais algum comentário? Estamos vendo aqui, Fátima, que luz! É isso, Fátima. Fátima, obrigada, gente. Pessoas que estavam aqui acompanhando do estudo, viu, Zé? Muito bom. O pessoal do Estudo de Lucas estava por aqui, Fábio Mota, da Federação Espírita Pernambucana. O pessoal do Brasil não conhece o que a gente faz. O pessoal da região conhece o nosso trabalho, né? A Rede Amigo Espírita... O pessoal aí, ó, compartilha, viu? Inscreva-se. Auxilie o canal, né? Deixa like no vídeo, para que suba no ranqueamento aí exato, vídeos, porque é importante. Dessa forma, né, auxilia a expansão da doutrina do... porque realmente muita gente não sabe disso. Eu, há um tempo atrás, não sabia, não, mas agora eu não entro em nenhum vídeo sem curtir, sem dar like, sabe? Porque é importante, realmente. Mas a maioria das pessoas não sabe, assim, é bom uma campanha esclarecendo, né? O que é que acontece quando você dá like, quando você se inscreve, né? Você está ajudando, porque, olha só, é um serviço que você está fazendo. A gente está pagando o quê para assistir essas palestras todinhas? Nada. A gente tem, né? Recebe de graça. Trabalho, esse Zé trabalha demais, menino, eu vejo. E a gente cria demais, porque além da gente ter transmissões de parceiros, de amigos, de outros canais, de eventos que surgem durante comemorações, ou se não aniversários, essas coisas, a gente tem semanalmente cerca de... Agora não, acho que acabou, 2 estudos acabaram essa semana que passou, mas a gente tinha quase 30, tinha 28 ou 29 estudos semanais criados pela Rede Amigo Espírita. E a gente vai ter agora, no mês de agosto, tem 4, começando hoje, né? Começando hoje, nós vamos ter 4 novos estudos. 4. Legal. 4. E estamos já agilizando mais um, para acertar mais um. E tem mais um outro embrionário aí que a gente está em conversação. Quer dizer, tem para tudo, né? Tem para tudo. Só não aprende doutrina espírita ou sai da ignorância quem não quer, quem tem preguiça mental. Quem tem preguiça mental de ficar vendo só vídeo curto de 1 minuto, aí não traz tudo, né? Tem que se empenhar, tem que se esforçar. É o esforço, né? A gente não consegue nada sem esforço, não. Nada, é de graça, né? Bom, então tá bom, né? Já falamos demais. O povo vai cansar da nossa fala. Olha, hoje eu postei um vídeo aí de uma pequena entrevista que eu dei dia 28, quarta-feira, dia 28/7. Eu fui lá em São José do Rio Preto para participar de um programa Papo do Bem. E é um programa curto. A hora que estava ficando bom, o programa acabou. É assim. Né? Você não pode... Você tem que ser rápido no falar, porque 30 minutos, você tira a abertura, mais a propaganda, fica 15. 20, né? Então tem que ser... A hora que deu 15 minutos, o programa estava engatilhando, aí vamos encerrar. Então, o pessoal procura aí no canal. Hoje eu publiquei no canal aí o vídeo na íntegra, né?
Papo do Bem, procura aí. Papo do Bem. É, eu vim anunciando. É? Então, eu vejo na divulgação, né, no WhatsApp. Tem que entrar no WhatsApp também, gente. Eles me convidaram, eu fui, né? Eles me convidaram, eu fui. Eles me convidaram, eu fui. Quer dizer, é aqui da região, né? São José do Rio Preto. O pessoal conhece o nosso trabalho, porque a gente rodou todo esse estado e fora do estado, né? Transmitindo palestras. E agora a gente não tem mais esse trabalho de estar indo, porque hoje todo mundo está transmitindo. Mas eu quero ver a hora que voltar mesmo, voltar agora, depois da pandemia, né? Mas não volta mais para o que era, né? Não volta mais. A gente nunca mais vai deixar isso aqui, esse ambiente, nunca mais. Eu falo que já deu falta de qualidade, já, quer dizer, a gente vai unir o presencial junto com o virtual. Aí vai ficar top de linha, porque aquilo que a gente não podia trazer, a gente vai fazer virtual. Exatamente. Né? Incrível. Aí manda a Cris fazer uma palestra, joga lá no centro, aí eu jogo a imagem do pessoal do centro. Olha que legal. Não, vai fazer desse jeito aí. Olha lá. Nós estamos pensando em voltar, sim. Hã? Nós estamos pensando já no Caminheiros voltar desse jeito, né? Até para ir sentindo também, quando a gente perceber que já está melhor, né, a coisa, e sentindo também a educação dos amigos, né? Voltando aos poucos, né? Com cuidado. É importante. Por aí está fechado o centro espírita? Por aí? Ou está aberto? Mais ou menos. Por exemplo, a Federação Espírita Pernambucana está tendo reunião uma vez por semana, no sábado. Eu até fiz ontem. Uma vez na semana, com bem cuidado, a pessoa se inscreve. Está funcionando assim. Uma boa parte está funcionando nesse modo, sabe? Não totalmente todos os serviços. O serviço assistencial, obviamente, né? E palestra, aí tem uma vez na semana, 2. Mas, assim, passou um tempo zero, né? Aí alguns demoraram a migrar para a internet, né? Assim, por até dificuldade mesmo, né? Tem que ter equipamento, tem que ter uma logística, pessoas no centro que sejam habilitadas para operar, né? A ferramenta. Aí gastou um tempinho aí, se não fosse a Rede Amiga Espírita, ó, já está aí há muito tempo. Olha aí, já estava, né? A gente não perdeu nada, continuou assistindo as palestras, os programas maravilhosos, né? Os estudos, tudo. A gente tem acesso livre agora a tudo. Como você falou, só não anda, não evolui quem não quiser, porque está aí, está disponível, né? E tem a Rede Amiga Espírita Internacional, né? Eu adoro ver, ele disse, olha que chique. Não. Ele separa. Não é que a gente teve necessidade de criar um outro canal, porque já passamos por uma série de problemas, né? Essa questão de direitos autorais aí, então nós tivemos que ter um outro canal para segurar as pontas, né? Mas, e aí eu tive contato com o pessoal fora do país, né? Aí começamos a transmitir palestra em inglês, tudo, mas parece que o pessoal não ficou muito motivado, aí parou. Tem vídeos lá em inglês também, mas aí eu parei, né? Mas se eu me empenhar, eu tenho vários contatos em italiano, né? Em outras línguas aí que podem estar... Acontece E brasileiros que possam fazer a palestra em inglês, em espanhol, não é? Então, mas a questão é a seguinte, é público, né? É público, porque menor. Se não dá público, às vezes você não tem público. É muito então, localizado, né? Em alguns... apesar que o canal pode ter conteúdo em inglês, mas não é um canal dos Estados Unidos, é um canal do Brasil. Não é a mesma coisa. Né? Você não fica em evidência. Então, quer dizer, se torna meio difícil isso. Né? Mas tá bom. Você faz a prece final pra gente, então, Zé? Nós faz também. Opa! Que bom, que privilégio. Vamos lá. Agradecer, né? Então, vamos unir todos os pensamentos aqui, o pessoal que está aqui nos ouvindo, que não desistiu, né? Ficou até agora. E agradecendo a todos pela participação. Vamos, nesse momento, vibrar por este
ambiente que aqui estamos, por nós aqui interligados neste momento, que os nossos corações estejam unidos através da fé, do amor, levando a todos aqueles que nos ouvem, em todas as partes deste mundo, todo aquele que está caído, que está necessitado, que está passando por dificuldades de toda ordem. Vibremos por eles, vibremos pela paz, vibremos pelos políticos que estão à frente. Tantas incertezas, tantas dúvidas, tantos problemas que ainda afligem a cada um de nós neste mundo de provas e expiações. Mas que sintamos a presença amiga dos benfeitores espirituais, de Jesus em nossas vidas, através da aplicação dos seus ensinamentos, através da vivência cristã e amorosa, que possamos cada um de nós fazer a nossa parte, para que transformemos esse mundo de provas e expiações num mundo melhor. Depende de cada um. Cada um tem sua parcela. Cada um tem a sua importância neste mundo. Ninguém aqui está sozinho. Nós não estamos desamparados. Busquemos Jesus. Busquemos o amor. Desta forma, nos sentiremos fortalecidos e amparados, nos trazendo a sabedoria para transpor todas as dificuldades que ainda temos que atravessar. Mestre Jesus, abençoe cada um de nós, a cada um presente aqui, neste momento. Que sua paz recaia nos lares de cada um. Hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém. Gratidão, viu? Pela Eu que oportunidade. agradeço. Gratidão pelo bate-papo aqui, foi maravilhoso. Alexandre, um querido já do coração, já me conquistou também. E os amigos aqui maravilhosos. Estão até o final, viu? Estão até aqui, ó. No final, o pessoal está aí ainda, se quiser. Ó, o que eu gosto aqui do pessoal é que o pessoal fica, viu? Tem live que o pessoal do Caminheiros aqui, o pessoal é firme, viu? Olha o que Fatinha está dizendo aí, Zé Aparecido. Gratidão pelo esforço de nos oferecer essas oportunidades de aprendizagem. Jesus lhe abençoe. Olha aí, já recebeu, já foi até abençoado. Tá vendo? Muito obrigado. E continue abençoando todos nós, né? Assim, todos os trabalhadores do bem têm que ser abençoados. E cada um está fazendo a sua parte. O que cabe cada um, né? Cada um está dando uma parcelinha aí, um tijolinho aí para poder melhorar as coisas aí. Cada um seu campo de atuação, onde está. Né? Onde está é o seu campo de atuação. A gente pode fazer alguma coisa. Você tem que começar por onde você está. Aquilo pode expandir. De repente, pode se tornar algo grandioso que você nem esperava, né? E também, se não tornar grandioso, você se sinta feliz, porque você, conseguindo você mudar, porque mudar o outro você não vai conseguir. Não. Mas quem estiver tentando, pode existir. Tentando mudar o outro e percebendo que você mudou, eu acho que é bem melhor. Com certeza. Aí o outro pode mudar porque você mudou. Às vezes a causa era você, não é o outro. O obsessor, né? Não é assim, né? Chega e te encontra, ó, melhor, generoso, aí perde a vontade, né, de prejudicar. E se evangeliza, né? A gente evangeliza assim, né? A gente evangeliza sendo melhor, né? Uma pergunta que caiu aqui, não foi, Alexandre? Foi assim mesmo, né? Foi. Ela perguntou. Bom, até o Pedro aí ficou mais calmo, né, Alexandre? Ficou. Eu estava comentando antes aqui. Uns 10 minutinhos antes da palestra, eu mandei mensagem para o Zezé, ver se você consegue apresentar, porque o Pedro tá dando trabalho aqui. Deram um passe nele, foi. Eu ia virar apresentador. Eu já
Já meditei, falei, ele já meu quer Deus, me participar da ajuda live. aqui com o Pedro, para pelo menos eu conseguir apresentar. Aí, ó, ele ficou tranquilo hoje, o tempo todo ali. E teve um tá cachorro, cansado, né? não tem um cachorro na live, não. Foi Teve, impressão minha, teve. não foi? Cachorro, tem 2 aqui nos meus pés, um de cada lado. O meu fica aqui também. Não pode ter barulho, né? Lá fora. Barulho lá fora, senão os cachorros saem tudo latindo. Nem fale, Aí morria de derruba até o vergonha. notebook se tiver Eu aqui. morria de vergonha, mas aí depois, sabe a coisa? Era tanto cachorro nas lives, os cachorros de todo mundo lá, porque o meu não vai latir, deixa ele latir mesmo. Aí ele para, né? Uma hora para. Nós tivemos aqui um estudo com o Mauro, do Rio de Janeiro. Ele é médico. E tal. Direto, os cachorros apareciam na live. Eram uns cachorrão enorme. E não tinha jeito. O cachorro pulava nele. E ele falando. E ele ficava sozinho. Ele não tinha ninguém em casa para poder ajudar, né? Tirar os cachorros. A gente tá em casa. Então, é isso mesmo. Ele falou, eu faço com o cachorro, porque se tirar o cachorro não tem jeito. Ele vai fazer como? Se mudar e deixar o cachorro em casa. Aí quem sabe o cachorro também já fica espiritualizado, já fica mais calmo também. Com certeza. Né? Eu daqui até água fluidificada toma. Quando termina o evangelho do lar, eu separo um copinho, que ele é danado. Ele é virado. Esse cachorro vai ter que evoluir de todo jeito. Senão não vai aguentar, não. Ele tem que andar. Ai, meu Deus. Gente, olha, mas eu agradeço muito. Olha, quanta gente legal hoje aqui na live. Muitos amigos mesmo. Obrigado mesmo pela presença. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigado, Cris, mais uma vez. Uma alegria ter te conhecido, viu? Manda um abraço de Recife aí. Estou morrendo de vontade de conhecer esse pedaço aí. Se Deus quiser, um dia a gente vai aí. Venha para cá. Já está convidado. Olha, Recife aí, eu só passei por avião em cima, assim, só. Ah, não acredito, Zé. Tu não conhece Recife? Verdade, eu fui para Aracaju, passou... Tu devia ter vergonha aí, disso. Eu acho que teve uma vez que o avião desceu aí, mas eu nem saí do avião. Na próxima vez você desce. Tem tá bastante gente conhecida aí. Olha aí. Virtualmente, né? Virtualmente. Quem vinha para cá foi Rafael Papa, ele ficou com medo, esse bichinho. Ele vinha agora no início de junho, estava marcado a trabalho, parece. Aí eu já tinha combinado com o Rinaldo para onde a gente ia levar ele, Lúcio Maranhão, né? Mas aí a pandemia realmente estava, né, num período assim meio perigoso, aí ele desistiu. Não quis vir, não. Mas, poxa, a gente doida para ver os amigos, né? Conhecer pessoalmente, mas não tem nada não. Um dia a gente faz. Não, nós vamos ter muito tempo ainda, se Deus quiser. Aqui na Terra e depois dela também, né? Se não for aqui, vai ser lá. Vai ser de todo jeito, né? Os corações se unem para sempre, né? Quando é verdadeiro o sentimento. Exatamente. Gente, então não esqueçam, hein? Daqui a pouquinho, ó, nós estamos quase já para iniciar a live do Sérgio Cherson. Acho que eu vou para outra também. Não se esqueçam, hein? Daqui a pouquinho, meia hora aí, 25 minutos, já colhem aí no Sérgio, tá? Para aprender um pouquinho também sobre esse tema aí, que é bacana, né? O pessoal tem muita dúvida ainda, né? Muito pouco desconhecido. Então é legal. Tá bom? Beijo para todo mundo. Ainda aqui, Fátima, também ela está dizendo, a companhia tá boa. Beijo para todo mundo, gente. Gratidão, né? Um beijo para vocês do Caminhoneiros. Caminheiros do bem. Caminheiros do bem. Caminheiros do bem. Caminhoneiro, não. Caminheiros. Né? Caminheiros do bem para o pessoal, né? E para todos aí da sua região, né? E todos que vão assistir a gente, um grande beijo. Fiquem com Deus, né? Para todos vocês tudo também. Tudo de bom para todo mundo. E um beijo para você, Alexandre, e para você, Zé Aparecido. Muitas bênçãos para vocês, viu? Você também. A gente se encontra por aí. Vamos, com certeza, e muito ainda. Gratidão. Um grande abraço, gente. Pessoal. Uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Feliz Dia dos Pais. Verdade. Feliz Dia dos Pais a todos. Restinho da noite ainda. Restinho do Dia dos Pais.
1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.